Oi, eu sou a Carol Fujiwara do PET Produção Fiscar e hoje eu vim apresentar de forma simplificada a dinâmica econômica associando conceitos importantes para você conseguir compreendê-la. Esse é o primeiro vídeo de uma série que tem como objetivo explicar e exemplificar a dinâmica do mercado financeiro. Vamos começar com algo simples, a economia. A economia é o conjunto de atividades desenvolvidas pelo homem visando a produção, o consumo e a distribuição de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Nossa sociedade atualmente possui uma economia capitalista, ou seja, a organização das atividades econômicas é feita através de um mercado, baseado na propriedade privada e na qual a grande maioria das transações é mediada pelo dinheiro. Esse mercado citado anteriormente é o mercado financeiro, que consiste em um ambiente que possibilita a troca de recursos entre aquele que possui lucro e consegue juntar dinheiro e aquele que necessita de mais do que possui para manter ou expandir sua produção. Ele é formado por pessoas que possuem informações e capacidade de analisá-las, nas quais se baseiam para fazer seus negócios, movimentando o mercado financeiro. O mercado financeiro é composto por diversas instituições, índices e conceitos, que estão diretamente relacionados ao nosso dia a dia e, como dito anteriormente, nossa qualidade de vida. Para apresentá-los, vamos pensar na nossa sociedade, sendo ela composta pelas famílias, pelas empresas, pelo governo e pela economia. Vamos partir então da nossa sociedade e de uma economia estável, ou seja, o conjunto de atividades econômicas desenvolvidas por essa sociedade é bem definida, não sofre grandes variações com o tempo e não apresenta grandes problemas ou crises. Nessa sociedade, uma empresa quer crescer, mas não possui o capital nem o ativo necessário, então ela realiza um empréstimo ou abre suas ações no mercado, para conseguir esse dinheiro e assim fazer a expansão. Essa arrecadação inicial pode ocorrer através da venda de ações, sendo a ação a menor participação que se pode ter de uma empresa. Ao comprá-la, você se torna um sócio. As ações não possuem vencimento e são negociadas na bolsa de valores. A bolsa, por sua vez, é o ambiente que propicia o encontro de compradores e vendedores de ações, ou seja, é ele que dá condição para as empresas conquistarem novos sócios e capital, e as pessoas, formas de se tornarem sócias e ganhar dinheiro. Hoje, a principal bolsa brasileira é a B3. Uma vez conquistado o capital necessário, a empresa investe esse dinheiro em sua produção e assim expande. Esse crescimento faz com que ela crie novos empregos, que dá oportunidade a novas famílias, antes sem ou com baixa renda. Com o aumento da renda familiar, o consumo dessa família aumenta, pois agora passam a comprar mais alimentos, roupas, eletrodomésticos e até mesmo investir em suas moradias e na qualidade de vida. Com o aumento do consumo, o mercado aquece e as empresas aumentam seus lucros, que serão distribuídos para os investidores iniciais ou que será utilizado para pagar o empréstimo inicial. Por sua vez, esses investidores vão reinvestir esses lucros em outras empresas, que necessitam de capital e o ciclo se mantém. Legal, mas onde que o governo entra nesse ciclo? Bem, o governo pode ser visto como uma empresa, que possui lucros, que nesse caso seriam os impostos, que pode pedir empréstimo para os bancos e que deve investir. Mas nesse caso, os investimentos são públicos e devem ser de interesse comum a todos. Além disso, o governo é responsável por criar políticas públicas que permeiam e dão base a todo esse sistema financeiro. Ou seja, ele deve contribuir para a manutenção e para a expansão de todo esse ciclo. Então vamos ver o ciclo novamente, mas dessa vez com o governo em ação. O governo recolhe os impostos, mas nota que ainda não possui todo o dinheiro necessário para fazer as obras e campanhas que deseja. Então, ele realiza um empréstimo aumentando a dívida pública. Geralmente, esse empréstimo é feito pelo Banco Central, instituição independente e uma das principais autoridades monetárias do país. Hoje, possui a função de banco do governo, entre muitas outras. Com o dinheiro necessário para realizar o que deseja, o governo investe na construção civil, ou seja, na construção de rodovias, hidrelétricas, petroquímicas, moradias, e investe também na educação, na saúde e na segurança. Todos esses investimentos, além de gerarem empregos, também melhoram a qualidade de vida das pessoas, e assim sua eficiência. Então todo esse investimento retorna ao país a curto ou longo prazo. Com toda essa melhora, a economia se fortalece, o governo aumenta seus lucros através da arrecadação de impostos, sem ter que aumentar de fato o valor dos impostos, visto que a produção e o consumo estão maiores. Assim, ele possui dinheiro para pagar sua dívida pública e para reinvestir no país. Já o governo, como agente criador de políticas públicas para auxiliar e dar base à economia, temos duas formas de ver. A
A primeira é a forma como o governo prioriza seus gastos e investimentos, ou seja, quanto de dinheiro ele direciona para cada um dos setores da sociedade, entre eles saúde, educação e segurança. A segunda forma são as medidas adotadas pelo governo para criar um bom ambiente econômico no país, incentivando a vinda de investidores. Entre essas medidas podemos citar incentivos fiscais, redução de impostos, redução da taxa de juros, entre outros, além das medidas adotadas pelo governo para lidar com problemas econômicos, como a inflação. Mas para entendermos melhor a atuação do governo, eu vou explicar dois conceitos citados agora há pouco, sua relação e a forma como eles atuam no nosso ciclo econômico. São eles a inflação e a taxa de juros. A inflação é o aumento persistente e generalizado do preço de uma cesta de produtos em um país ou região durante um período definido de tempo, e é medida através do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o indicador oficial da inflação no Brasil. Ele é calculado pelo IBGE todo mês. Além da inflação, ele mede o aumento ou redução do custo de vida das famílias brasileiras. Funciona como um termômetro da economia e um instrumento de correlação de determinadas aplicações financeiras. Então, por exemplo, se a cesta básica custa R$ 100 em julho e R$ 150 em agosto, houve uma inflação de 50% no mês, ou seja, o seu dinheiro passou a valer menos. Isso porque você precisa de uma quantidade maior de dinheiro para comprar uma mesma coisa. Logo, a inflação não representa apenas a elevação dos preços, mas também a queda do poder aquisitivo do nosso dinheiro em relação à elevação dos preços de bens e serviços. Quando a inflação é muito baixa, ocorre a estabilização dos preços. Assim, o valor dos produtos não aumenta. Entre as causas da inflação, podemos citar a emissão exagerada de dinheiro por parte do governo, a inflação de demanda, ou seja, o aumento do consumo é maior do que a capacidade de produção, ou a inflação dos custos, em que os custos de produção aumentam de forma que os preços dos produtos também. O contrário da inflação, ou seja, uma inflação negativa, é chamada de deflação. Isso quer dizer que você pode entender esse termo como a queda dos preços constantes e generalizada dos produtos e serviços oferecidos ao consumidor. Pensando nesse cenário, ele parece ser algo muito bom, mas se presente por longos períodos, pode representar riscos para a economia, assim como uma inflação descontrolada. Então, por exemplo, na deflação, a cesta básica custa hoje R$ 100. Mês que vem, passa a custar R$ 90, evidenciando uma deflação de 10%. Um dos fatores que pode levar ao cenário é um mercado incerto que prefere poupar do que consumir, de forma que o consumo cai, logo os preços também. Já os juros é a compensação ou remuneração pelo empréstimo do credor ao devedor, o que quer dizer que, quando o deficitário pega emprestado do superavitário, ele se dispõe a dar uma compensação, um dinheiro a mais, quando for devolver para compensar o superavitário de ter ficado sem aquele dinheiro naquele tempo. Então, toda vez que uma empresa, pessoa ou governo pega um empréstimo, ele está sujeito a uma taxa de juros. Ou seja, a taxa que definirá quanto uma pessoa terá que pagar a mais futuramente por aquele empréstimo. No Brasil, existe a Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Selic é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Seu valor é definido pelo governo a partir da inflação, crescimento do país, entre outros fatores. Quem define a Selic é o Banco Central. Então, quando ele aumenta seu valor, ou seja, a taxa de juros, ele busca controlar a inflação, pois com a taxa mais alta fica mais caro realizar empréstimos. Os empréstimos diminuem, passa a circular menos dinheiro na economia, pois as pessoas tendem a poupar mais, o que reduz o consumo. Com a redução do consumo, o mercado pressiona os preços para baixo, pois menos pessoas estão procurando por ele, a famosa lei da oferta e da procura. Assim, os preços caem e a inflação é controlada. Nesse caso, seria como pensar naquele ciclo inicial, mas ao contrário. Já se o Banco Central diminui a Selic, ele incentiva o empréstimo e o consumo aumenta. A variação da Selic também é uma forma de controlar a quantidade de dinheiro em circulação, justamente pelo que foi descrito anteriormente. Então, com os empréstimos mais baratos, as pessoas tendem a gastar mais. Assim, mais dinheiro circula no país, pois mais pessoas estão consumindo. Com a diminuição da taxa Selic, se torna muito menos atrativo para os estrangeiros fazerem investimentos dolarizados no Brasil. Com uma taxa muito próxima dos Estados Unidos, eles optam por uma economia muito mais segura e sólida, como costuma acontecer em tempos de crise. Isso porque o dólar americano, que é a moeda utilizada nos Estados Unidos e pelo mercado financeiro em geral como referência, é considerada uma moeda forte, isto é, ela se sobressai diante das demais e é a única usada no mundo todo, de forma que sua desvalorização máxima ou extinção
é muito improvável e só ocorreria depois da falência de todo o mercado. Então, até agora já vimos o fluxo econômico, seus principais participantes, como eles atuam e como eles são afetados. Mas no final de tudo isso, como a gente consegue mensurar se a nossa economia está ou não se fortalecendo? Além da inflação, da Selic e do IPCA, também é importante olharmos para o PIB, para a balança comercial e para o Ibovespa. O PIB é o Produto Interno Bruto, o indicador para medir a atividade econômica de um país e o nível de riqueza calculado pelo IBGE, sendo então a soma de tudo aquilo que foi produzido no país em um determinado período, não correspondendo ao total da riqueza do país, mas sim ao fluxo de riqueza. Então, quando o PIB aumenta de um ano para o outro, quer dizer que o país cresceu e se desenvolveu e está conseguindo fortalecer a sua economia. Ou seja, que todos os investimentos, tanto do governo quanto da iniciativa privada, deram resultado, valendo a recíproca. Se o PIB diminui, quer dizer que o país encolheu economicamente, diminuiu sua atividade produtiva e não conseguiu manter os empregos. Se esse cenário de diminuição do PIB se mantém por um longo período, dizemos que o país está em recessão. Recessão é quando a economia de um país entra em um ciclo de encolhimento em vez de crescimento, ou seja, quando há queda da atividade econômica generalizada e por um período prolongado. O indicador que geralmente é usado para determinar se há recessão ou não é o PIB, mas apenas sua queda não é suficiente para determinar se um país está ou não em recessão. Ele deve estar acompanhado de outros indicadores. Então, vamos pensar novamente na relação da taxa de juros com o nível de investimento e consumo, pois esses fatores também afetam o PIB. Uma vez que a taxa de juros está alta, os empréstimos, os investimentos e o consumo diminuem, tornando-se mais difícil ter um crescimento expressivo na economia, e assim do PIB. Ao olharmos para o nosso país como um todo, além da nossa capacidade produtiva, o desemprego e o PIB, também é interessante olharmos para a nossa balança comercial, que é o índice que mede a relação entre o total de exportação e importações de bens e serviços de um país. Se as exportações são maiores que as importações, o país está em superávit. Se as importações são maiores do que as exportações, o país está em déficit. Esse fator, então, também contribui para o lucro do país ou para o aumento da nossa dívida pública. E por fim, outra forma de mensurarmos a força da nossa economia é o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. É o principal indicador de desempenho médio das ações listadas na B3. Ou seja, é como se você tivesse comprado as ações das empresas que têm o maior volume financeiro de negociação. Assim, essas ações correspondem àquelas que possuem maior liquidez, proporcional ao volume negociado. Liquidez é a facilidade com que um ativo pode ser convertido no meio de troca na economia, ou seja, convertido em dinheiro. A liquidez está diretamente relacionada com o volume negociado e com a facilidade de vender e comprar o ativo. O Ibovespa é reavaliado a cada 4 meses, ou seja, a cada 4 meses eles verificam a participação e peso de cada um dos papéis presentes no índice. E o valor do índice é calculado em tempo real. Então, vamos dar um exemplo mais palpável. De maio a agosto de 2020, o Ibovespa era composto por 75 ações diferentes. Para facilitar, vamos fingir que são apenas 5, do Bradesco, Itaú, Petrobras, Vale e Ambev. As ações dessas 5 empresas são as mais negociadas na B3, ou seja, as que movimentam o maior volume de dinheiro, cerca de 80% das negociações diárias. Entretanto, o peso das ações difere de acordo com a sua participação nesse volume considerado. Então, se as ações do Itaú movimentam R$5.000 e as da Ambev R$4.000, o peso das ações do Itaú será maior do que a da Ambev e proporcional à sua participação. Além disso, o Ibovespa possui uma pontuação que funciona da seguinte forma. Cada ponto equivale a R$1. Então, se o Ibovespa estiver em 100.000 pontos, quer dizer que para você comprar as ações daquelas empresas nas quantidades determinadas pelo índice, você vai precisar de R$100.000. Logo, a pontuação nada mais é do que o preço dessa carteira de ações fictícia. Quando a pontuação sobe, quer dizer que o preço médio das ações que compõem o índice se valorizaram, e vale a recíproca. Dessa forma, o índice e suas tendências revelam as expectativas dos investidores e o ânimo do mercado. Nesse case, apresentamos diversos conceitos presentes no nosso dia a dia e como eles afetam a nossa qualidade de vida, mas lembrando que buscamos apresentá-los de forma simplificada e lúdica para que você pudesse compreendê-los melhor. Esperamos que esse vídeo tenha contribuído para que você entenda melhor o mercado e a economia brasileira. Obrigada por assistir até aqui, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos, seguir a gente nas redes sociais e continuar acompanhando essa série de vídeos sobre o mercado financeiro.